Oi, gente, meu nome é Thaís Marello, sejam muito bem-vindos a mais esse podcast. Hoje eu vou estar falando sobre o noivado, mas eu já tenho um podcast aqui falando sobre o namoro. Se você ainda não ouviu, eu te aconselho a voltar lá, ouvir o do namoro primeiro e depois voltar para esse aqui. Bom, vamos começar. Eu acho que nesse assunto, assim, de noivado, muitas pessoas têm uma dúvida em mente. Se perguntam mesmo se existe um tempo certo para se casar. Quanto tempo de namoro que tem que ter para casar, ou qual idade que tem que ter para casar. E eu não acredito que existe uma receita pronta para você saber que você tem que se casar. Como, tenho 3 anos de namoro, tenho que casar. Eu não acredito que existe uma receita. Por quê? Eu acredito que você estar pronto para se casar vem da sua maturidade e não da sua idade. Entende? E a maturidade, não só a sua maturidade individual e a maturidade individual do seu cônjuge, como a maturidade de vocês dois no relacionamento. Nós vemos muitos relacionamentos onde temos 2 pessoas imaturas se relacionando. E nós sabemos que isso não dá certo, né? Pelo menos não vai dar certo num casamento saudável com 2 pessoas imaturas. É necessário, é extremamente necessário pessoas maduras. E um outro ponto, a gente vê também muitos casais onde um é mais maduro do que o outro. E tá tudo bem, cada um tem o seu processo. Mas é necessário que vocês estejam num nível de maturidade muito semelhante. E eu acredito que a maturidade, não vai vir com idade de namoro, idade mesmo de vida, mas com as experiências que vocês vão passar individualmente e os processos que vocês vão passar juntos. Só isso vai poder mostrar para vocês se está na hora de casar ou não. E eu não vou citar aqui exemplos de como vocês vão saber disso, mas eu tenho certeza que se vocês estão debaixo da vontade de Deus, orando, buscando ao Senhor, vocês vão entender se o relacionamento está muito imaturo, se um dos dois ainda não está preparado, porque muitas coisas vão acontecer e vocês vão conseguir ter esse discernimento. Mas é importante mesmo vocês orarem para entender isso. E é nesse período de noivado que vocês realmente vão estar caminhando mesmo para o casamento de uma forma bem mais real, muito mais real do que no namoro. Vocês vão estar começando a construir coisas juntas, fazer planos muito sérios juntos, como onde irão morar, quando vão ter filhos, quantos filhos, entre outras coisas. E é aí no noivado que cabe esses planos, e não no namoro. Nesse tempo, vocês também vão experimentar uma pontinha de toda a responsabilidade que virá depois com o casamento. E nesse período de noivado é necessário que vocês peçam muita sabedoria e discernimento a Deus para entender aquilo que o Senhor está colocando diante de vocês para o crescimento e amadurecimento de vocês, ou aquilo que é o inimigo fazendo para destruir o relacionamento de vocês, porque nós sabemos que o inimigo ele não deseja família. Muito pelo contrário, o maior alvo, de destruição do maligno é a família. Então, quando ele vê 2 pessoas dispostas a construir uma família, ele vai investir para que isso não aconteça. Porém, preste muita atenção no que eu vou te falar agora, muita atenção. O próprio Deus pode estar mandando sinais para vocês de que vocês não devem se casar, ou não com a pessoa que vocês estão hoje, ou não neste momento. Porque Deus também não quer que você case com a pessoa errada para se divorciar depois. Então, muitas vezes ele vai mandar sinais. Eu não sei quais serão esses sinais, mas você, no fundo, sabe. Se você tá com muita dúvida, com muito medo, com muita angústia, se as pessoas ao seu redor não aprovam o relacionamento, enfim, vocês vão saber que não é para se casarem. Se vocês realmente orarem, pedirem discernimento, sabedoria para Deus, vocês vão conseguir entender tudo isso.
E um conselho também que vocês não devem encarar o período de noivado como se ele fosse um casamento, porque ele também não é, assim como o namoro não é. Ele é um período que, claro, a gente precisa fazer as coisas darem certo, mas se você tá com a pessoa errada, melhor que você termine, ao invés de casar com alguém errado e viver o seu casamento pro resto da vida infeliz, né? E eu não tô aqui dizendo que todo mundo tem que namorar com 10 pessoas para depois se casar, tem que noivar com 10 pessoas para depois se casar. Não, né? A gente realmente deveria namorar com uma pessoa e casar com ela, e sendo o nosso primeiro namorado. Porém, não é isso que acontece na maioria das vezes, infelizmente. Comigo não aconteceu isso, eu não casei com meu primeiro namorado. Só que eu entendi que, glória a Deus, porque eu não casei com meu primeiro namorado, sabe? Então a gente precisa entender se aquela pessoa realmente é a pessoa certa pra gente. E não só isso. A gente precisa focar em nos tornar a pessoa certa de alguém também. Porque da mesma forma que nós desejamos uma pessoa certa para nós, aquela outra pessoa que tá orando, que tá buscando, que tá pedindo, também deseja uma pessoa certa para elas. Então a gente precisa não só querer, né, e pedir a Deus uma pessoa certa, como ser a pessoa certa da oração de alguém. Tá, e agora você vai me perguntar como que você vai ser a pessoa certa de alguém. Primeiramente, estudando, né, se capacitando para ser um bom marido lá no futuro, mesmo que hoje você seja solteiro, ser uma boa esposa lá no futuro, mesmo que hoje você seja solteira. E existem muitos conteúdos na internet disponíveis para a gente se capacitar, sabe? A palavra de Deus tá aí para isso. Tem cursos grátis, tem cursos pagos. Se vocês quiserem, manda direct para mim no Instagram, que eu indico os cursos que eu fiz. Tem muitas palestras, muitas pregações, muitos testemunhos. E é tão importante a gente ver os testemunhos, né, as histórias dessas pessoas que já são casadas, porque elas contam situações que a gente, que não casou ainda, não imagina que vai passar ou que vai existir. Então é sempre bom a gente saber de tudo que pode acontecer dentro de um casamento. Conversar com pessoas que já são casadas também ajuda muito. Eu sempre gostava de conversar sobre relacionamento com as pessoas que já estavam, né, um passo à frente de mim, ou no noivado, ou já no casamento. E tudo isso que você vai estudar, isso vai ajudar para que você tenha um casamento saudável lá na frente. Vocês precisam também fazer essa autoanálise daquilo que precisa melhorar. Sabe, pedir mesmo discernimento para Deus, para falar: Senhor, tá, eu quero me casar, mas e aí? O que eu preciso fazer para ser uma boa esposa? O que eu preciso fazer para ser um bom marido? E não importa, gente, se você tá namorando, se você tá noivado, se você está solteiro. Inclusive, eu vou falar lá na frente, mas eu já posso adiantar que a hora de aprender sobre casamento é antes de se casar, tá? E eu sempre aconselho que vocês, busquem entender sobre os defeitos daquela pessoa, sobre as coisas que você vai aguentar ou não, porque no casamento os defeitos eles vão piorar 10 vezes mais, né? Aquilo que você não gosta vai aumentar sim, porque é convivência e tudo mais. Então vocês precisam saber se aquela pessoa com quem você vai casar é realmente a pessoa certa para você, porque senão, se você descobrir isso dentro de um casamento, você vai se divorciar. E nós não queremos o divórcio, não é? Nós fomos instruídos a casar uma vez só e para a vida toda. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né, no casamento. E eu vou bater muito nessa tecla, gente, em relação ao divórcio, né? Porque eu sou totalmente contra o divórcio. Porque eu sou filha de pais divorciados. E eu vivi na minha pele a consequência dolorosa de um divórcio. E não só na minha vida, mas na vida dos meus pais. Muitas, muitas, muitas feridas da minha vida foram consequência desse rompimento da minha família. Então, eu vou sempre lutar contra o divórcio e a favor da família, porque eu vivi o divórcio na pele, né? Sendo filha, mas ainda assim vivi as dores de um divórcio. Então, assim, gente, casamento, ele não é brincadeira, sabe? Casamento não é brincar de casinha.
é necessário muito preparo, sim. E eu costumo dizer que se um profissional ele precisa de estudo para exercer um trabalho, que ele pode nem trabalhar o resto da vida naquela profissão, quem dirá uma pessoa que vai se casar e ela vai permanecer com aquela pessoa pro resto da vida dela. Né? Por exemplo, um arquiteto, ele pode ser um arquiteto, depois ele pode virar um engenheiro, depois ele pode virar um médico, depois ele pode virar um empresário, não importa, não é? É só ele estudar que ele vai mudar de profissão. Agora, no casamento, não tem o que você fazer, você vai estar com aquela pessoa. Então, você precisa estar muito capacitado para fazer com que o casamento não só dure o resto da vida, mas que dure sendo um casamento saudável, sabe? Um casamento muito bom para vocês dois. E deixa eu te falar algo que eu aprendi. Que existem coisas e comportamentos que você precisa deixar para trás para então se casar. Tem coisas que você faz, atitudes ou pensamentos, enfim, que você precisa deixar lá na sua solteirice para você então ter um casamento bem-sucedido, um casamento saudável. Eu não sei quais são essas coisas, mas eu te convido a orar sobre isso para que Deus revele a você tudo que precisa ser deixado lá atrás para você iniciar esse casamento de uma forma saudável e sem carregar problemas passados para dentro do seu casamento. E as últimas duas coisas que eu vou deixar aqui como um conselho assim de todo o meu coração para vocês é: não use o tempo do noivado para cuidar apenas da festa, da cerimônia, da viagem, da construção da casa, decoração, enfim. Não use esse tempo tão precioso que é o tempo de noivado para focar nessas coisas. O inimigo, ele com certeza vai tirar o foco de vocês, vai tentar fazer com que vocês foquem em coisas que não são importantes. Vocês vão cuidar das coisas da festa, da cerimônia, caso vocês façam isso, mas é uma pequena parte, sabe? Eu costumo dizer que a cerimônia é 1% do seu casamento, que seria 100%. Então, assim, é muito pouco para você usar todo o tempo em função disso. Então, eu te convido a usar o tempo de noivado para conversar sobre coisas necessárias que vão precisar ser conversadas antes de vocês se casarem. Como, por exemplo, o que eu já falei sobre os filhos, quando vão ter filhos, como vai ser, profissão, enfim, coisas que vão ser decisivas na vida de vocês no futuro, sabe? Para que vocês não casem e aí chegue no momento que vai ter essas situações e vocês pensem: meu Deus, casei com a pessoa errada, porque não tem nada a ver comigo nesse sentido. Enfim, é um conselho assim de todo o meu coração, para que vocês foquem mesmo no que é importante e não focar apenas em um dia, porque ele é só um dia de uma vida inteira. E para finalizar, analise muito bem os motivos pelo qual você deseja se casar. Sim, caso você não tenha feito isso ou acha que já fez e não fez, faça isso. Busque assim um tempo de intimidade com Deus para ver isso. Perguntar também para o Espírito Santo para ele te revelar qual é o motivo, né? Porque você quer tanto se casar. Porque tem motivos que, se você usar para querer se casar, você com certeza vai estar entrando assim numa enrascada. Você deseja se casar por carência? Por medo de ficar sozinho? Apenas pela atração física, porque você quer muito fazer sexo e o sexo não pode ir no namoro, então você precisa desesperadamente casar? Por necessidade de se sentir amado? Por necessidade de querer sair da casa dos seus pais e construir a sua casa? Se você usar esses motivos para se casar, você vai estar cometendo o maior erro da sua vida. Então, de todo o meu coração, fale com o Espírito Santo, busque entender aquilo que está no seu coração, para que você não se case nem com a pessoa errada, nem no tempo errado e nem pelo motivo errado. Eu espero que esse podcast tenha abençoado a sua vida. Eu espero que você busque mesmo aquilo que o Senhor deseja,
que você ouça aquilo que o Senhor tem para falar com vocês, com você. Foquem em estudar, em se tornar a pessoa certa de alguém, para que vocês cheguem num relacionamento já eliminando muitos dos problemas que vocês teriam se vocês não tivessem se preparado para isso, sabe? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast e até o próximo!